prazer estar aqui com vocês, contando a história que Deus construiu através das nossas vidas e através da vida de vocês. Essa igreja é uma das pouquíssimas igrejas que não nos abandonou nesse período de 9 anos. É uma igreja que sempre enviou recurso. O pastor dessa igreja sempre enviou mensagem, sempre ligou, sempre encorajou e sempre efetivamente fez parte do projeto que eu vou apresentar para vocês essa noite. Muitas pessoas já sabem o que aconteceu no Senegal, nas nossas vidas, mas eu queria contar alguns detalhes do que Deus fez através das nossas vidas e das vidas de vocês. Não existe a igreja do Senegal, a igreja de Natal, existe uma igreja que quer avançar. Existe uma igreja que quer compartilhar aquilo que a gente recebeu tão bom de Deus, aquilo que é tão bom para a vida da gente. Quando eu compartilho o Evangelho, na verdade eu estou compartilhando a melhor coisa que tenho. Eu não estou querendo trazer ninguém para a igreja, eu não estou querendo que ninguém faça parte da minha religião. Na verdade, eu estou querendo que essa pessoa conheça um pai que não abandona seus filhos e filhas, um pai que ama, um pai que no momento difícil nos abraça, um pai que olha para a gente e nos encoraja. Então, esse é o compartilhar do Evangelho. Eu acho que muita gente tem uma visão deturpada do que é evangelizar. Mas, na verdade, o Evangelho ele é resposta para aquele que chora. Ele é resposta para aquele que sente dor. Ele é alegria para aqueles que estão alegres. Ele é aquilo que chega na vida da gente, transforma a vida da gente. E eu quero falar hoje sobre uma história de transformação. Eu trouxe uns slides que tem uma sequência de fotos. E essas sequências de fotos, elas contam histórias. E é a história da nossa igreja, a igreja de Natal. É a história da minha e de Débora lá no Senegal com a mão do arado. É a história de homens e mulheres que se ajoelharam nesse lugar pela minha vida. E é a história de todo mundo, porque somos um em Cristo Jesus. Então, eu vou colocar os slides, eu vou contar essas histórias para vocês. No final eu vou passar um vídeo bem legal e eu compartilho uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração, tá certo? Eu não sei como é que vai ficar a luz. Coloca a primeira foto só para a gente regular a luz direitinho. Beleza? A gente vai passando e vocês vão vendo, tá? Eu acho que se apagar a luz que vem para aqui e só deixar de cima, aí, rapaz, não tem problema a gravação, porque na hora da mensagem vocês acendem, beleza? Então vamos embora. É engraçado, a gente chegou na casa do pastor George, Jane. Quando eu entrei, Jane começou a chorar. Eu não sei se ela é chorona normalmente, mas ela todo mundo já disse então. Quando eu entrei, ela começou a chorar e deu um déjà vu, né, nela, que é aquela coisa que a gente acha que já viu, né? E ela disse: vocês entraram por essa porta há 9 anos atrás. E quando a gente entrou nessa mesma casa, no mesmo apartamento, a gente tinha um sonho. Né? Aquela frase do reverendo Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. A gente tinha um sonho. E aí a gente entra, né, 9 anos depois, com um sonho realizado. Não é? A gente entrou com um sonho realizado. E assim, passaram-se tantas coisas, né? Não só a pandemia que vocês sofreram aqui, mas teve o Ebola em 2014 no oeste da África, N problemas de saúde, cirurgias que aconteceram, e a gente está aqui para contar a história, né, Jane? Jane fez a gente lembrar de que pela mesma porta a gente havia passado 9 anos. E no ano de 2014 a gente chegou lá no Senegal, né? E essa era a minha família, estava desse tamanho, né? Carlinhos pequenininho, Gabriel ainda com 14 anos de idade. Enfim, eu estava muito diferente. A gente chegou no Senegal cheio de esperança, mas uma coisa interessante. Alguns meses atrás, Débora era bancária. E alguns meses atrás eu era empresário. E é interessante porque quando a gente olha para trás e a gente vê a história, e uma coisa muito interessante é que a Bíblia,
ela é repleta de palavras, e uma das palavras que eu gosto muito no Novo Testamento é lembra, é a palavra lembrança. Jesus está sempre dizendo, lembra, quando comer e beber, lembra de mim, né? Quando ele se encontra no caminho de Emaús com os dois jovens lá, lembra de Moisés, lembra dos profetas, né? É cultural isso na vida de Jesus. A gente lembrar das nossas referências, dos nossos marcos, contar as histórias, recordar aquilo que Deus fez. E quando eu olho para trás e eu olho essa família, uma família com medo, com receio, pensando, será, muitos serás da vida. Mas uma coisa existia no nosso coração nesse momento, a certeza de que Deus estava com a gente. E isso é muito interessante, diante dessa foto, eu olhando para essa foto, porque você pode estar sentindo muitas coisas, mas uma coisa você não pode deixar de sentir, é a presença de Deus na sua vida. Então dúvidas existem, vai existir medo, vão existir incertezas, muita coisa vai acontecer na sua cabeça, mas você não pode sair da presença de Deus. E quando a gente chega no Senegal com esse sorriso exatamente, o sorriso de quem está na presença de Deus, a gente começa o nosso ministério. Inicialmente, né, as dificuldades de imersão cultural, aprendizado de língua, cultura, não é a nossa cultura, muita pimenta na comida, comer com um prato só, né, comer todo mundo junto, toda aquela resenha de quem me segue na internet e acaba vendo o meu dia a dia. A gente conseguiu ultrapassar, a gente conseguiu aprender, e assim, nesse momento foi um momento muito interessante, porque Deus me ensinou uma coisa muito importante no campo missionário. A gente vai para o campo missionário muitas vezes achando que a gente vai ensinar. E na verdade a gente aprende muito mais do que ensina. E isso é muito importante, porque a nossa arrogância às vezes faz com que a gente perca. É como alguém que come muito rápido. Não sei quem come rápido aqui. Às vezes a gente perde muita coisa pela pressa, pela agonia, né? Eu sou uma pessoa que come muito rápido, minha mulher me corrige sempre. Então, a gente perde a oportunidade de saborear a comida, de adquirir todos os nutrientes. E Deus me disse, Carlinhos, você não está mais na empresa, você não está mais no banco, você agora está no meu reino, e no meu reino é no meu tempo. E a gente começou a caminhar no tempo de Deus. Juro assim, que foi uma das grandes dificuldades que eu tinha, porque eu era um empresário e meu telefone tocava muito, Débora no banco, que tocava muito, e agora não toca mais o telefone. A gente só precisa agora estar na presença de Deus e se disponibilizar a ouvir, a aprender. E uma das coisas que eu tive que aprender inicialmente foi a ouvir. Da agonia a ouvir. E quando eu chego no Brasil, 8 anos depois de estar no Senegal esse tempo todo, eu vejo como a nossa cultura ela tem dificuldade de ouvir. A gente está conversando e alguém atravessa, alguém já fala, alguém já grita, e a mesa se separa em 2, e a mesa se separa em 3, e a mesa se separa em 4, e já ninguém está entendendo mais nada. Mas no Senegal é diferente. Quando uma pessoa fala, os outros escutam. E a gente precisa ouvir. Porque a fé ela vem pelo... Olha, eu não sabia disso. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então foi o primeiro sentido que Deus recuperou que eu havia perdido na minha cultura. Ouvir. Então, a gente nesse momento, para aprender uma língua, precisa ouvir. Porque é uma língua totalmente diferente. Eu tive que aprender francês, a gente teve que aprender o Wolof, que é uma língua nativa, que não tem conexão nenhuma com a língua latina, né? As línguas latinas, francês, espanhol, português, italiano, não tem nada a ver. E você só aprende se você ouvir. E no aprendizado de língua, uma coisa muito interessante é que, para você aprender, você tem que ser como criança. Porque você começa a falar as coisas erradas e as pessoas começam a corrigir você. Isso é um processo muito humilhante. Você falar e uma criança chegar a dizer, tio, não é assim. Está tudo errado. Ele nem fala primeiramente. Todos vão zombar de você. KKKKKKKK. E a gente olha assim e faz o que foi. O verbo não é assim. Nem está conjugado. O senhor está querendo ir para o futuro, o senhor está falando no passado. E esse processo é importante, meus irmãos e minhas irmãs, porque a gente precisa se colocar como um vaso na mão do oleiro
E esse oleiro, ele quer trabalhar coisas na nossa vida. E muitas vezes a gente está pensando em fazer, em realizar coisas, sem passar pela mão do oleiro. Então a gente teve que aprender língua, a gente teve que aprender cultura. Eu tive que sair na rua, eu tive que tomar um chá que não era o meu chá, não era o meu café brasileiro, um dos melhores café do planeta. Eu tinha que tomar um chá, eu tinha que meditar. Eu tinha que, na verdade, sair do meu mundo para entrar no mundo do outro. Porque a gente acha que a gente tem que trazer as pessoas para o nosso mundo. E Jesus está dizendo aqui, olha só, toma o chá da pessoa, come a comida da pessoa. Essa pessoa também é relevante, ela tem uma cultura, ela tem um jeito. E nesse momento, foi um momento assim, muito difícil, que a gente chama em antropologia de encarnação, porque de fato você tem que virar outra pessoa, porque você tem que sair da sua zona de conforto. E Deus está chamando você e vai chamar você ainda mais até o final dessa história para você sair do seu lugar, para se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. 1 ano e meio depois, os jovens da igreja chegaram para a gente e disseram: eu soube que o senhor é formado na área de informática. Eu soube que a senhora fala bem francês, tia Débora, porque Débora, além de ter sido bancária, ensinou francês na Aliança Francesa do Recife. E a língua oficial do Senegal é o francês. E eles disseram: ajuda a gente aqui na igreja. E eu disse: olha, meu francês é muito ruim, mas vamos fazer assim, enquanto eu compartilho com vocês, se eu conjugar mal os verbos, e o francês é uma língua muito complexa, assim como o português, vocês me corrigem. Né? E como diria Paulo Freire, ensinar é aprender 2 vezes. Eu fui aprendendo francês enquanto ensinava. E aí a gente abriu a nossa primeira turma de informática na nossa igreja, numa sala vazia que ninguém queria utilizar porque tinha muitos entulhos. De repente passava um rato debaixo do pé, a turma estava batendo o pé. Mas foi muito engraçado, tá? Ali a nossa pastora, né, com um fular, eu acredito que azul, que seja azul, e todo mundo ali aprendendo. E isso me ensinou uma coisa muito importante, sobre fazer muito com pouco. Fazer muito com pouco. Você não vai ver computadores na mesa, você vai ver um computador velho, lápis e caneta. E eu disse: Deus, eu não tenho vários computadores, mas eu tenho um gabinete velho e eu vou ensinar como montar e desmontar um computador. Eu vou ensinar o que é um mouse, o que é um teclado, o que é um monitor. E foi muito engraçado porque Deus me ensinou uma coisa muito importante que a gente não se dá conta. Que aquilo que você sabe, que você acha que o que você sabe não tem valor para o outro, é exatamente o que as outras pessoas lá fora estão procurando. O básico para você é o essencial do outro. E quando eu dizia, isso aqui é um mouse, isso aqui é um teclado, e olha, eu tinha que aprender tudo isso em francês. Existem coisas que eu nem sei em português, porque eu virei professor na língua francesa, e as pessoas, todo mundo escrevendo ali em cima daquela mesa velha, daquelas cadeiras velhas, e as pessoas aprendiam, bebiam assim. Você vai ver ali uma senhora de quase 60, 65 anos, um senhor que já era mais velho, mas todos e todas querendo aprender. E me ajudando com o francês. E nesse momento, Débora também começou a dar aula de alfabetização para mulheres. A mulher do pastor, ela não conseguia ler a Bíblia. Ela não conseguia ler. Então a gente começou na nossa igreja. E isso traz uma lição muito importante para essa igreja. A missão, ela começa na nossa igreja. E aí você vai dizer: mas Carlinhos, você foi para a África. Fui, cheguei lá e encontrei uma igreja. E agora aquela igreja era a minha igreja. Então eu tinha que recomeçar mais uma vez na minha igreja local. E a gente acha às vezes que vai virar missionário quando desce do avião. Não. Você tem que começar a ser missionário aqui no seu lugar. Você tem que começar a falar de Jesus nessas ruas, nessas comunidades, para o seu vizinho, para a sua vizinha. Porque de antemão eu viajei, mas eu me deparei realmente com a realidade de que eu estou numa igreja local agora, eu tenho que começar na minha igreja local. Mais uma vez, saí de Guararapes, da igreja lá de Jaboatão, aonde a gente trabalhava lá, e agora eu estou trabalhando em outro lugar. Ou seja, sempre vai ser na igreja que começa a história de Deus. E a gente foi avançando,
e a gente formou a nossa primeira turma, você vai ver que só tem mulher. Um homem aqui na ponta e o outro representando a mulher dele que não podia receber o diploma. A gente percebeu que as mulheres eram uma prioridade. Elas queriam aprender e elas queriam ser alfabetizadas. A gente procurou os índices. Mais de 80% do país, das mulheres, não tinham sido alfabetizadas na língua oficial. Então, eu disse, Débora, a gente precisa focar em mulher. Focando em mulher, a gente alcança criança. Porque as crianças, até uma determinada idade, ficam com as mães. Então, a gente começou a formar mais pessoas dentro da nossa igreja. E a ideia... essa é a aula de alfabetização de Débora, pode passar. Débora começou a alfabetizar mulheres muçulmanas, garotas da comunidade, usando a Bíblia. Ela criou um método de alfabetização com base em outros métodos que a gente utilizava aqui no país. E as meninas começaram, e o processo de alfabetização é um processo muito humilhante. Porque você já é velho, você já é homem, você já é mulher. E você se sente muito humilhado. Mas é engraçado, porque ao alfabetizar alguém, Débora lembrou que ela estava sendo também alfabetizada em uma língua estrangeira, para tentar se comunicar. Ou seja, Deus está fazendo você passar por processos, para que você entenda os processos das pessoas. E às vezes você gasta seu tempo reclamando tanto daqueles processos, e você não para entender que Jesus, ele foi considerado rabi, professor, e ele é professor e ele quer nos ensinar. E ao queimar processos, quando chega na hora H, a gente se depara com a ideia de que a gente está faltando alguma peça, eu não consigo lidar com algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Porque você queimou o processo. E o processo você deveria ter passado lá atrás. E agora a Débora, que estava aprendendo a língua nativa, falava o francês, tinha que alfabetizar a mulher, e ao mesmo tempo que as mulheres que eram alfabetizadas na língua nativa estavam ensinando a Débora. Mas ela sabia o que era as pessoas rirem dela por ela não saber falar uma língua. E aí a gente aprende um conceito muito importante que Jesus nos ensinou: se colocar no lugar do outro. Empatia. Mas você só consegue se colocar no lugar do outro se você sair do seu lugar para se colocar no lugar do outro. Mas era bancária. Ela é gerente do banco, não mais. Agora é alguém que está aprendendo uma língua estrangeira, ensinando uma língua estrangeira. A gente precisa sair dos nossos lugares. E eu comecei na igreja com um quadro que já existia. A gente não tinha muito material, a gente também não tinha muito dinheiro no começo. Mas a gente começou fazendo com o que a gente tinha. E é muito importante, se você quer fazer algo, desenvolver algum projeto, faça com o que você tem. E de repente você está pensando, eu não vou conseguir. Eu não tenho dinheiro. A máquina não é essa. O computador não é esse. Você vai passar a sua vida toda. Porque eu voltei 8 anos depois e eu encontrei pessoas reclamando ainda porque não conseguem fazer as coisas. Pessoas que eu via 8 anos atrás reclamando que não conseguiam fazer coisas. Você precisa sair do seu lugar. Você precisa dar um passo de fé. E a gente começou dando passos de fé. E o projeto foi crescendo dentro da igreja. Essa é a mulher do pastor que, ao escrever suas primeiras letras, deu esse sorriso. Tinha uma fotógrafa brasileira que foi lá doar um booking para a gente e captou essas imagens maravilhosas, bem espontâneas, dela escrevendo pela primeira vez, dela lendo pela primeira vez letras, né, lendo em francês. E o projeto ele foi crescendo dentro da igreja. Mas depois a gente percebeu que a igreja só tinha um pedaço muito pequeno, a igreja tinha que sair do lugar, enfim, tinha um problema com o imóvel. E a gente viu também que a gente estava num país muçulmano, onde 95% da população é muçulmana, e os muçulmanos também não queriam entrar dentro da igreja, então a gente tinha que pensar numa estratégia rápido para a gente poder também oferecer os nossos cursos, as nossas formações aos muçulmanos, principalmente os homens. As mulheres iam no curso de Débora, mas os homens eram mais resistentes. E aí então a gente alugou uma casa. E foi engraçado porque ao alugar essa casa, que tinha essa garagem, a gente começou a orar e dizer, Deus, a gente não quer dar passos errados. E é muito importante porque quando você está em missão, qualquer passo errado que você dá, você perde muito tempo.
você perde muito dinheiro. E muita coisa pode dar errado. É como um jogo de xadrez que você está tentando imaginar e um passo, uma peça que você colocou fora do lugar, praticamente depois você visualiza o jogo completamente perdido. E eu disse, Débora, a gente tem que andar com Deus e pedir a Deus respostas. Eu tinha vindo de um mundo onde eu resolvia as minhas coisas. Onde eu passava o meu cartão, onde eu comprava o que eu queria, onde eu olhava, gostava e acabou-se. É de Deus. Mas agora eu estou vivendo num universo onde Deus controla, não mais eu. E a gente orando. No outro dia, uma moça que segue a gente na internet, eu nunca vi essa pessoa, ela mandou uma mensagem para a Débora e disse, sonhei com vocês. E vocês estavam numa casa, né? Assim, e assado. E Débora disse, você viu alguma coisa? Carlinhos postou alguma coisa? Eu disse, não. A mulher descreveu a casa que a gente está querendo alugar. E o nosso projeto de informática sai daquele lugar e vai para essa casa que era grande, espaçosa, onde a gente poderia receber outros missionários, mas que tinha uma garagem, um banheiro e uma cozinha separado da nossa casa. E a gente levou tudo que a gente tinha para lá e a gente começou o nosso projeto de informática dentro dessa garagem, na frente de uma mesquita. A mesquita é a igreja dos muçulmanos. E naquele momento, a gente não tinha computadores. Uma irmã nossa, uma pessoa que financiava a gente, perguntou, você está precisando de algo de computadores? Quanto custa? 6 computadores. Ela enviou o dinheiro e a gente comprou 6 computadores novos. E aí o que é que acontece? As pessoas elas estão vendo aquilo que está acontecendo na sua vida e quando você está na presença de Deus, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que vivem segundo o propósito de Deus, Deus ele está caminhando com você, as coisas vão acontecendo e você vai fazendo e quando falta um parafuso, o parafuso aparece, quando falta um dinheiro, o dinheiro aparece, o recurso aparece, mas o mais importante que precisa estar no seu coração é a vontade de fazer e de fazer acima de qualquer coisa. E eu aprendi aí que eu vou fazendo. Não tem computador, eu desenho um computador num quadro. Mas me parece que quando eu vou fazendo, Deus está do lado tocando pessoas. E pessoas estavam, e aí o computador chega, 6 computadores novos. A gente compra e a gente forma turmas, eu formo 4 alunos, depois formo mais 5 alunos, formam esses jovens, e os jovens chegaram para mim dizendo, tio, só os adultos podem participar. Eu disse, não, qual é o dia das suas férias? É tal dia. E a gente formou esse grupo de jovens na igreja, eles são da igreja metodista, eles estão tudo com a roupinha do coral, porque acabaram de se apresentar na igreja, e estavam felizes, porque disseram, tio, agora a gente tem uma profissão, a gente pode começar a mexer com o computador. E as coisas foram acontecendo na garagem. E é engraçado, você pode passar, é engraçado que meu filho, Carlinhos pequenininho, chega para mim e diz, olha pai, eu acho que o senhor vai ficar milionário. Eu disse, meu filho, por quê? Ele disse, Bill Gates começou numa garagem. A Apple começou numa garagem e a Amazon começou numa garagem. E é engraçado porque as crianças são muito à vontade, elas falam o que querem, e é muito bom porque às vezes Deus usa essas crianças para motivar a gente. Eu digo, meu Pai do céu, eu vou ser muito rico e eu vou ser de fato um milionário. Porque Deus vai mandar 1 milhão para a gente construir algo para essas pessoas. E aí eu comecei a dar aula, e quando a gente começa a dar aula, muitas pessoas me perguntavam na época, como é que você faz a evangelização? Como é que você faz através dos projetos? Eu digo, primeira coisa, o evangelho é um evangelho de justiça. E fazer justiça não é ajudar. Lembra que a gente conversou sobre essa palavra? Essa palavra ela não é bendita. Porque no reino de Deus ninguém ajuda ninguém. No reino de Deus a gente devolve. Você está entendendo o que Deus está falando essa noite? É como alguém que acha a carteira de alguém. E essa carteira tem muito dinheiro.
E aí você pega o telefone do cara dentro da carteira, liga para o cara e faz: meu querido, eu achei sua carteira. E aí você olha para o cara e faz: olha, tu me dá quanto para eu devolver tua carteira? Isso aqui em Natal ninguém faz, é lá em Recife. Aí você diz, aí o cara diz: pelo amor de Deus, eu dou o que você quiser, só para tirar os documentos no Brasil. E aí você negocia com o cara o que pertence a ele. Mas o reino de Deus não é assim, a gente não negocia, a gente chega para a pessoa e diga: meu querido, isso era para ser seu, tome. Isso era para ser seu, isso é seu. E aí os caras chegam para mim e dizem: Carlinhos, que loucura deu na tua cabeça que tu largou tudo para vir aqui, eu vim devolver. Mas tu é crente, eu sou muçulmano, eu não estou nem aí para isso. Eu só vim devolver e dizer para você: Jesus disse, é seu. E aí eu não tenho como negociar, é seu. Ah, mas eu sou batista, sou presbiteriano, eu sou católico, sou muçulmano, não interessa. Jesus achou tua carteira e disse: olha, entrega para ele. E eu aprendi com isso, porque eu não sabia disso. Eu saí daqui para ajudar pessoas pobres. E a garagem, uma mesa velha, que a gente saiu catando pau na rua, comprou um tampo de aglomerado, nem pintou, uma extensão e vamos estudar. E aí nasceu esses alunos que estão lá na ponta, que foram meus primeiros alunos. Um aluno virou professor. E nesse momento Deus me disse: Carlinhos, tem 3 coisas que você vai trabalhar aqui. Uma das coisas é a primeira tríade da Igreja Metodista, que é ligada à educação. Você vai educar. Você vai dar o direito às pessoas ter educação. Segunda coisa, você vai entregar para essas pessoas o protagonismo. E a terceira coisa, o seu projeto vai ser autossustentável. Nesse momento, eu peguei os alunos e comecei a ensinar, e já peguei um dos melhores alunos e disse: vem para cá, tu vai ser meu estagiário. E ele começou a estagiar, e quando eu vi que ele tinha potencial para dar aula, eu disse para ele: veja só, você vai ser o professor e agora eu vou ser o seu estagiário. Bugou a cabeça dele, porque ele disse: eu disse, você lembra de Jesus? Jesus chamou os alunos, Jesus ensinou. Jesus chamou os alunos agora de estagiários. E depois Jesus pegou e disse: olha só, são vocês agora que vão fazer. Porque vocês farão coisas maiores do que eu. Isso foi um princípio pedagógico, rico, que eu aprendi com Jesus. E eu disse para ele: porque o reino de Deus é assim. O rei nos ensinou assim. E agora sou eu que sirvo café. Mas era para eu. Não, agora você dá aula. Eu sirvo café. Ele disse: mas não era assim não. Isso não interessa. A Bíblia é assim. Maior é o que serve. Aí ele disse: eu já até li isso. Eu disse: mas agora você não vai somente ler. Você vai praticar, porque já vai chegar outro e você vai ser o cara que serve o café para o outro. E a gente vai lavar o pé. E a gente vai servir. Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus não é uma firma, não é uma empresa. O reino de Deus é o reino de Deus. E a pirâmide do reino de Deus, ela é invertida. Onde o líder fica lá embaixo servindo. E aí esse cara começou a ensinar e eu começo a servir o café. E eu começo a ficar ali na retaguarda dele, dentro da nossa garagem. Mas nesse momento, olha lá, ele dando aula e fazendo foto e correndo para limpar o banheiro, para deixar o cafezinho arrumado. Porque o banheiro era ali dentro, então quando alguém usava o banheiro, a aula às vezes acabava, alguém ia no banheiro e dizia: pausa para o café. Porque era tudo dentro da mesma sala, o negócio era bem complicado. E a sala tinha o quê? 10, 12, 13 pessoas já lotada de gente, e o senegalês é grande.
E a gente dando aula, e a aula comendo no centro. A gente botou um pano lá atrás na porta, e a gente começou a crescer. Nesse momento, pode avançar. A gente do lado tinha a entrada da minha casa. Então, quando a gente tinha as aulas, a gente saía, e ali a gente ficava. E a gente jogava um tema. Então, você vai ver aí, eu, um rapaz muçulmano, um rapaz que era católico, os meninos da igreja, um muçulmano, uma muçulmana, e até a gente se encontrava. E ali rolava papo de tudo. E às vezes o papo ficava tão bom, e eles gostavam de perguntar coisas acerca da minha fé, porque o país é quase 100% muçulmano, e o papo ficava tão bom que ele dizia, professor, vamos deixar a aula para depois hoje? O papo está tão bom, e era um café, era um pãozinho, a gente trocava uma ideia ali, naquele espaço tão pequenininho, todos sentavam no chão, e a gente se confraternizava. E é muito engraçado porque, normalmente, quando você quer falar do amor de Deus, você quer falar desse jeito tradicional, onde a gente fica aqui, todo mundo fica ali sentado, ouvindo. E Deus, às vezes, quer trabalhar e você fica engessado com o seu jeito, a sua forma. Deus, às vezes, quer falar. O Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento. Eu não sei se você consegue pegar vento, mas eu não consigo pegar vento. E me parece que Deus quer trabalhar. E é na base do pão, é na base do café, é na base da conversa. E você lança uma semente aqui, lança uma semente aqui, ajuda o cara com o curso de informática, porque o informática vai trazer pão para a vida dele, o pão da terra, e aí na conversa a gente traz o pão que cai do céu, e as coisas vão acontecendo, como a própria Bíblia diz, no caminho. E as pessoas diziam, é aonde o processo de evangelização? Eu dizia, olha, eu não sei como é que você faz, mas o meu é por aí. É na caminhada. E esse foi um jovem da nossa igreja que chegou na igreja, assim como no dia de hoje, trazido por uma cadeira dessa de PVC, magro, quase morrendo, muçulmano, parecido com a história da mulher do fluxo de sangue, já havia gastado todo o seu dinheiro, já havia ido em todos os feiticeiros, já havia feito de tudo, e parece que só restava Jesus para ele, mas ele estava no lugar certo. Quando ele entra, o pastor me chama, eu e o pastor, a gente ora por ele. E aquele diagnóstico que não conseguia sair por causa de questões espirituais, agora sai, esse homem é operado, 9 anos sofrendo com essa enfermidade, e ele aceita Jesus. E eu digo para ele, eu disse, xerife, vamos fazer um negócio, qual é teu sonho? Aí ele disse, eu quero trabalhar, porque eu passei 9 anos ferrado numa cama, destruído aqui, perdido aqui, sem sonho, magro, todo mundo tendo pena de mim, eu indo para um lado para o outro. Eu disse, tu gosta de informática? Ele disse, eu quero aprender. Eu disse, vamos embora. E eu disse, agora, mas tu se converteu ao cristianismo, tu quer aprender sobre Jesus? Isso eu quero. Chega 30 minutos antes, 1 hora antes, a gente vai tomar um café e estudar a Bíblia. E esse rapaz se tornou também estagiário. E nesse momento, foi bem interessante na garagem, porque até então não existia nada. Era só a gente, os computadores e dando aula. Mas no momento que eu tenho que contratar uma pessoa, eu tenho que ter uma empresa, uma firma, né? Alguma coisa. E eu disse, Deus, eu não quero fazer as coisas de forma ilegal. Né? No Senegal, eu confesso que é muito mais fácil de fazer isso, porque o país não tem tanta infraestrutura. Mas eu disse, não, eu quero estar na luz. E nesse momento, eu e Débora, a gente começa a pensar no nome, a gente começa a pensar, como a gente chamaria isso? E me veio uma palavra, o nome de uma mulher chamada Dorcas, que está descrita no livro de Atos, e a Bíblia diz que Dorcas usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar os mais pobres. E a gente estava pensando sempre em mulher e criança como prioridade. Eu disse, a gente precisa de um nome de uma mulher. E vai ser Dorcas, porque Dorcas servia a comunidade. E a gente quer que esse projeto seja um projeto que sirva a comunidade. E aí nasceu o Instituto Dorcas. O Instituto Dorcas nasceu ali. E nesse momento que nasce o Instituto Dorcas dentro da nossa garagem, foi o momento mais difícil da nossa vida financeiramente. Foi o momento em que o dólar do Brasil, a moeda americana disparou e a moeda brasileira perde muito valor quando isso acontece. E a gente perdeu metade do sustento. Imagina só, metade do sustento. Isso era 2016, não é isso? Mais ou menos 2016, a gente perdeu metade do sustento. E aí eu quero dizer para vocês, diante dessa situação, que problemas vão acontecer.
Problemas vão acontecer na vida de vocês. Dificuldades vão acontecer na vida de vocês. Mas vocês precisam parar e olhar para os marcos. Existem marcos na vida de cada um de vocês, onde vocês foram curados, aonde a provisão chegou, aonde a dificuldades que vocês estiveram, e essas dificuldades passaram. E a gente tende, às vezes, a olhar para trás e não enxergar isso. E a gente foca no problema. E uma coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, aconteceu ali. Eu atrasei 1 mês de escola. Eu quase atrasei, na verdade. Porque a escola dos meninos é uma escola, não tem uma data para pagar. Você tem que pagar até o dia 30. E quando você não paga até o dia 30, você já está consumindo o outro mês. Então você deve 1 mês e já está devendo uma parte do outro. E eu tenho muita vergonha disso. Eu não gosto de dever a ninguém. E é uma das coisas assim que para mim me deixa nervoso. E eu estava orando a Deus e eu lembro nesse dia que meus filhos disseram: pai, a gente quer comer coxinha. Eu não sei o que é que vocês fazem para comer coxinha aqui, mas lá no Senegal não vende coxinha. E eu disse, eu gosto de cozinhar, mas eu não sabia fazer coxinha. Entrei no YouTube, vi que a gente faz o frango, desfia, faz aquele coisa, fiz coxinha. A minha coxinha. Uma coxinha adulta, uma coxinha criança, vários modelos de coxinha. E eu disse, vamos fazer um negócio, vamos lá para trás da casa. A gente quando quer sair, né? A gente sai de casa, não precisa ir para um restaurante, né? A mulher diz, vamos sair. Eu disse, bora, meu amor. Vamos comer fora, né? Vamos lá para trás. E lá no Senegal as panelas são bem grandes, porque as famílias são grandes. E a gente botou metade de óleo. E as coxinhas estavam ali. Meus filhos estavam muito contentes com aquela situação, porque de fato eles iam comer coxinha. E eu lembro que em algum momento, uma coxinha estourou. E quando eu tirei, estava só a capa da coxinha dentro do óleo. E eu disse, aonde está a coxinha? A coxinha voou no quintal para algum lugar. E eu tenho memória desse momento muito impressionante, porque voltando no filme, uma jovem que tinha problema no seu casamento, e seguidora de Facebook, na época era Facebook, a gente tinha muito mais força no Facebook do que no Instagram, e ela fazia bolo, e ela mandava para a gente R$50. Ela fazia bolo para fora, vendia. O marido dela era policial, ela tinha um problema sério no casamento dela. Eu e Débora, a gente aconselhou ela para restaurar o casamento dela, foi restaurado. E naquele momento, ela ligou para mim, ela mandou uma mensagem. E ela disse, missionário, o senhor tem algum problema? Eu vou ensinar um princípio para vocês hoje. Peçam a Deus o que vocês estão precisando. Carlinhos, é loucura isso. Pede a Deus. Só pede a Deus. E eu tinha um monte de problema relacionado a dinheiro. E eu disse, menina, tu roubou um banco, foi? Nordestino já vai assim, né? Na garganta da pessoa. Tu roubou um banco, foi? Porque tu me manda 50 conto por mês fazendo bolo. Ela disse, me diga quanto você está precisando. Eu disse, tá que ganhou na loteria acertando um bicho, alguma coisa, né? Aí eu fiz umas continhas na minha cabeça rápido assim, R$5.000. Me dê a conta. Agora eu vou mandar em 2 vezes, porque o meu limite é pouco. Ela tinha uma herança para receber do pai. Vê que loucura. E quando a herança bateu na conta dela, veio Carlinhos e Débora. Fez assim, Carlinhos e Débora. Ela disse, eu nem falei com ninguém. Mas quando o dinheiro caiu, e é muito dinheiro, Deus me disse, pergunta a Carlinhos quanto ele está precisando. Eu trabalhei, loucura isso. Eu acho que eu nunca contei essa história em nenhuma igreja. Eu trabalhei a vida toda. Eu tinha dinheiro, eu tinha 5, 10 mil reais. Eu tinha qualquer dinheiro que eu precisasse para sustentar minha família. Mas Deus me colocou num lugar para dizer, eu sou o teu Deus. E eu paguei a escola dos meninos.
E hoje é uma grande amiga. Nunca vi essa pessoa na minha vida. Só pelo Facebook, né, que a gente conversa. E Dorcas, nesse momento, eu disse, Deus, eu preciso de uma estratégia. O dólar está disparando. Quando o dólar dispara, você manda R$100. Quando dobra o valor, vira R$50, chegando lá no Senegal. E muita gente procurava a Débora para dar aula de francês, pedindo aula de francês. E muita gente me procurava para consertar computador. E nesse momento eu disse, Débora, vamos abrir um negócio, vamos atender essas demandas de conserto de computador, porque eu dou uma oportunidade aos meus meninos de aprender a consertar sob minha supervisão, e você ensina finalmente francês a essa turma que está aqui na comunidade, é chinês, venezuelano, brasileiro, americano, todo mundo querendo aprender francês. E todo mundo queria aprender com ela, porque ela falava inglês, ela fala espanhol, ela fala outras línguas, então ajudava muito no ensino. E a gente começou a fazer dinheiro, e a gente fez um caixa. Eu disse, agora a gente tem dinheiro para contratar o nosso professor, e agora a gente tem dinheiro para sair da garagem, porque a garagem não dava mais. Aquele estresse do banheiro atrapalhava tudo. E nesse momento nasceu o Instituto Dorcas de Ensino. E a gente contratou os nossos funcionários, contratou direitinho na carteira, como é lá, né? Não tem carteira de trabalho, mas do jeito de lá. Contratou, pagou os impostos. E essa moça que está aqui é bem engraçado, porque ela chegou para mim e ela disse, eu quero estudar, eu quero aprender. Eu disse, você faz o que da vida? Ela fez, eu faço faxina. E ela disse, eu quero aprender a consertar computador. Se você quer, você vai conseguir. Vamos embora. E ela estudou comigo. Todo o meu conhecimento que eu tinha na área de empreendedorismo, na área de gestão, administração, eu passei para ela. E ela se tornou a gestora da escola. E todo o conhecimento que eu havia aprendido sobre o fiscal do país, pagamento de imposto, RH, como recolher o INSS de lá, pagar isso aqui, ela aprendeu tudo. E aí vem mais uma vez aquele conceito. Eu estava com um amigo, Paulo Capelletti, não sei quem conhece aqui, ele é um grande pastor lá em São Paulo, tem um projeto muito bom lá. E ele perguntou, você é professor de quê? Eu disse, eu sou professor daquilo que eu sei. Eu nunca me dei conta disso. Eu ensino tudo que eu sei. Quer aprender a fazer bolo? Eu ensino um bolo, você fazer um bolo. Tu é professor de quê, Carlinhos? Sou professor de informática. Eu sei ensinar a criar codorna. Eu sei configurar um servidor de dados. Eu sei fazer coxinha agora. Você está entendendo que isso é muito importante, esse conceito? Porque às vezes a gente diz, eu não sei de nada, como é que eu vou ensinar? As pessoas não precisam. Eu lembro que uma senhora chegou para mim e disse, Carlinhos, isso que tu está fazendo é pipoca? Eu disse, aquelas coisas que a gente faz bem rápido. Hoje a gente tem uma máquina, né? Que a gente comprou, mas antigamente é o quê? Bota uma vasilha com óleo. Ela disse, me ensina. Você está entendendo o que eu estou falando? Que o que você tem pode ser assim o principal para a vida de uma pessoa. E às vezes a pessoa está olhando para você, vendo você reclamando, dizendo, miserável, eu não sei fazer 1% do que ela faz, eu não sei fazer nada do que ele faz, e a pessoa ainda está reclamando. Eu lembro que tinha uma moça que lá em casa fazia faxina para a gente, e ela disse, tu sabe fazer bolo? Eu disse, sei. E me ensinou, eu sei fazer bolo. Quantidade de ovos, margarina, papo, trigo, tal, 3 colheres de fermento, botou dentro, mexeu, acabou, entregou. E aí eu disse, por que tu quer aprender? Eu quero quando sair aqui da faxina, ir ali na frente de uma escola que tem uns meninos saem para eu vender. Aí eu ensinei ela a fazer cupcake, umas forminhas. Aí antes dela sair, ela pegava o forno da gente, botava o gás, mexia, a gente tinha uma batedeira, fazia bolo, e ela ia para frente da escola vender bolo. O que você sabe fazer pode transformar a vida de uma pessoa. E eu disse, Deus, eu comecei a preencher o que eu sei fazer. E eu comecei a ensinar. A essa menina que eu ensinei a ser administradora de uma escola, aquele menino eu comecei a ensinar a ser professor de informática. E esse menino do meio aqui, eu estou escrevendo um livro sobre a vida dele, que vai ser lançado nesse ano. Eu cheguei na igreja, e quando eu cheguei na igreja, tinha um sofá velho, porque a igreja tinha uma pousada que não deu certo, ficou um sofá velho cheio de rato. E esse menino, ele se converteu ao cristianismo, e a família expulsou ele de casa, ele não tinha onde ficar.
Uma das coisas que acontece é quando as pessoas se convertem, sobretudo através de você, você se torna pai e mãe dessa pessoa. Porque ele perde tudo. E esse camarada aqui, voltando lá para a cara do menino, esse menino aqui do meio, Alex, quem me segue no Instagram já conhece essa figura, né? E aí não vou dar spoiler. Mas esse menino aqui, ele chegou para mim lá na igreja e disse: missionário, eu sei que o senhor tem um curso de informática, que alguém já disse para ele. Ele disse: eu quero estudar informática. Eu disse a ele: você pode pagar quanto? E no meu curso também não tem nada de graça. Paga um centavo, mas paga. Para dar valor. Não faz nada de graça. Quanto é? R$1. Não tem R$1, chega mais cedo e varra a escola. Para ensinar esse princípio. E ele disse: eu posso pagar a metade. Era como uns R$20, um negócio assim, um curso. E ele chegou lá e começou a estudar com a gente. E eu olhei para ele e disse: tu mora onde, nego? Ele disse: eu moro aqui nesse sofá. Me botaram de casa para fora, meu pai me espancou. Eu quase tentei suicídio, missionário. Eu botei uma corda para me matar. E uma voz me disse: não se mate não, que eu tenho um plano na sua vida. E eu quero estudar, eu quero ter independência, eu quero ter meu dinheiro. Se você está no lugar certo, vamos embora. Estudou, foi o melhor aluno da turma dele. Já virou estagiário e logo, pode passando. Ele começou a trabalhar comigo, ele começou a estagiar comigo. E aí, nesse momento, o professor, aquele mais gordinho que estava do lado, ele começou a ensinar. Eu disse: eu preciso fechar o ciclo do projeto. O ciclo era capacitação, estágio e emprego. Me arrumei todinho, fiz uma barba, tal, botei a malinha, uns cartões, fui para a rua. Batei nas portas. Tudo bom? Bom dia, boa noite. Entrei nessa loja aí, que é uma das melhores lojas de Dakar, e disse: bom dia, tudo bom? Olha, eu sou diretor de um instituto. Aquele processo todo que eu fiz lá atrás para abrir minha empresa. Eu quero abrir, eu quero poder oferecer. Eu tenho alunos exemplares que foram capacitados por mim, os melhores alunos do Senegal, todo aquele caqueado que a gente tem, né? E aí, o pessoal disse: mande currículo. E eu mandei esse menino, que se chama Noé, que é filho daquela senhora que foi alfabetizada por Débora, que chegou para a gente e disse: meu menino não faz nada, ele precisa trabalhar. Ele não conseguiu ingressar na faculdade, ele não teve uma boa educação. E ele está trabalhando até hoje nessa loja. Casou, teve um filho recentemente, a gente foi para o casamento. Xerife, quem lembra de xerife que entrou com a cadeirinha? Xerife montou esse cabeamento estruturado. Eu sou formado na área de redes, a minha primeira formação. E eu tenho certificações japonesas, certificações caras aqui no Brasil. E eu peguei todo esse conhecimento que eu tinha e ensinei para os meus meninos. E ele disse: ó, pai, o que eu fiz? Ó, fiz o cabeamento do jeito que o Senhor me ensinou. E ele está trabalhando hoje, tocando a vida dele. Também casou. Tá? E hoje ele é líder do Ministério de Intercessão da igreja. E essa história aqui é bem bacana. Está vendo esse rapaz aqui no meio, né, com a máscara preta? Ele me seguia no Instagram. E ele ligou para mim e disse: olha, eu te sigo no Instagram, gosto muito do teu projeto, sou brasileiro, sou lá do Pará, mas também sou libanês, sou muçulmano, e eu quero me encontrar com você. E a gente marcou num restaurante, um restaurante bem chique, graças a Deus que ele pagou a conta. E aí a gente faz só aquele migué, né? Tu vai pagar? Tu vai pagar? Tu vai pagar? Paga. Caríssimo deu a conta. Mais de R$200, graças a Deus. E ele chegou para mim, ele disse: eu quero abrir um negócio aqui em Dakar. Eu preciso da sua mentoria. Eu dou mentoria para negócios. E eu disse: olha, tu está no lugar certo, sou eu. Conheço o Dakar, já investiguei tudo, conheço o sistema fiscal do país, conheço as leis do país. Eu passei 1 ano e meio só estudando isso, conheço tudo. Ele disse: então vamos embora. Estudamos importação, exportação disso, de margarina, de guaraná, Antártica. Deu certo uma hamburgueria. E aí ele abriu, hoje para não dizer uma das, mas acho que é a melhor hamburgueria de Dakar. E ele disse: quanto custa o seu serviço? Eu disse: você precisa contratar os meus alunos. Então, todo mundo que está ali, voltando à foto da hamburgueria, o dedo está nervoso, né, filho? Todo mundo da hamburgueria ali são meus alunos. São alunos do Instituto Dorcas de Ensino.
E é engraçado porque tá ali a mulher de xerife, tá ali o irmão de Mor, que estava lá na minha sala, e parece que todo mundo... E ele disse, eu gosto da sua sala, porque eles chegam cedo e eles oram pelo lugar. E esse rapaz, ele me ensinou muito, me ensina muito sobre o Islã, é um grande amigo meu. E uma coisa interessante foi que lá na aldeia eu fiz um quarto para eu dormir, e eu disse, eu não posso gastar muito dinheiro nisso, porque eu estou construindo a escola, o dinheiro estava pequeno. E ele foi lá dormir comigo no quarto. E é engraçado isso, porque não tem muitos crentes que vão lá dormir comigo, passar uma noite conversando, me abraçar. E ele foi lá, e esse menino é um menino bem quisto, ele tem dinheiro. E ele olhando assim no chão, ele fez, aqui tem escorpião. Eu disse, tem. Aquele chão de cimento fino que racha, que a gente passa o cimento fino, joga água e joga uma massinha branca assim, para fazer o migué, que é uma cerâmica, né? E fez um racha, disse, tem escorpião. E é por isso que eu durmo na rede. Aí ele disse, faço negócio, a cerâmica é minha. E ele botou cerâmica em tudo. E nesse momento Deus me ensinou uma coisa que eu não sabia. A obra é minha. E quem sustenta a minha obra sou eu. E se crente não manda dinheiro, eu vou mandar muçulmano mandar dinheiro. Aprendam isso. Deus é Deus. E Deus fala com quem Ele quer. E aquele homem disse, ele estava até na inauguração, enfim, é um grande irmão. E todos os meus alunos, ele me liga, tem aluno, já abriu a segunda hamburgueria, está prosperando lá em Dakar. E naquele momento do prédio, a gente saiu para uma casa, a gente foi crescendo. E nessa casa, foi muito engraçado, porque nesse período da garagem ficou vazia. E nesse período que já estava tudo funcionando com os jovens, eu deixava eles trabalhar sozinhos, porque eu não queria estar intrometendo muito. Eu disse, eu vou começar a visitar uma aldeia, a 130 quilômetros de Dakar. Tinha um pastor metodista que tinha 5 igrejas debaixo dele. É engraçado porque, se eu não me engano, num mês tem 4 domingos. E tinha uma igreja que não tomava Santa Ceia, porque ele não conseguia rodar tudo, ele rodava de carroça. Eu disse, Débora, eu vou começar a viajar e vou ajudar. Esse senhor, eu vou começar a pesquisar, né? E a gente, missionário, a gente procura sarna para se coçar, né, George? A gente, parece que quando tudo está bem, a gente vai atrás. E eu comecei a viajar e comecei a cuidar de uma equipe lá. Era um lugar que se chama Chai Chai. E a gente começou a viajar para esse lugar. E eu disse, Débora, a esposa dele está fazendo um projeto de nutrição. Como ela não tem um conhecimento de nutrição, nem eu na época tinha, e eu busquei através da internet, de alguns amigos, eu disse, olha, eu não vejo ferro, eu não vejo proteína, eu só vejo carboidrato. E eu disse, os meninos vão engordar, mas eu vou continuar, né, precisando, malnutridos. E eu comecei a orar a Deus, eu disse, Deus, o que é que eu posso criar? E aí eu comprei coelho, e os coelhos comiam o meu juízo, comiam meus fios, furava buraco. E eu lembro que um coelho morreu e eu me deparei chorando, olhando para um coelho, porque eu me apeguei aos coelhos. Eu disse, Deus, não pode ser coelho, porque eu me apeguei, eu fazia carinho, já tinha botado o nome, era branquinha, era cinzinha. E eu disse, coelho não, solta os coelhos. E aí eu fiz um galinheiro atrás de casa, botei uma galinha e eu disse, não, a galinha é muito grande, não vai dar. Parece que eu me apeguei à galinha, a galinha dei fim às galinhas. E naquele momento eu comecei a criar codorna. Eu lembrei das codornas que a gente come muito aqui no Brasil. O Brasil é um grande produtor de codorna, de ave no geral, de proteína no geral. E eu disse, meu Deus, eu vou criar codorna. Mas aonde tem codorna nesse país? Porque é uma ave exótica, ainda é uma ave que não é brasileira, que não é africana. São aves que vêm dali do continente asiático. E aí eu consegui encontrar alguns ovos. E eu disse, eu vou chocar isso. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Vou para o YouTube. Eu não sei onde você estudou, qual foi a universidade que você fez, mas a universidade do YouTube é a que mais me deu dinheiro nessa vida. E aí eu entro no YouTube e vejo um vídeo, como fazer uma chocadeira. E aí o cara dizia, pega uma caixa de papelão, bota um pouco de pó de serra, pega uma lâmpada daquela que come metade da sua energia, pega um termômetro que tem na farmácia, enfia num buraco, bota os ovos dentro e uma vez por dia você passa a mão por cima dele. 10 pintinhos. E eu fui botando um ovo de codorna. Entrava codorna, saía codorna. Entrava codorna, saía codorna. Eu me deparei com 100 codornas dentro da minha garagem. Aquela garagem que era curso de informática,
virou o galinheiro, o codorneiro das codornas. E era mosca. Né? E minha mulher ela tem um desafio na vida dela de lidar com mosca. Ela tem agonia com mosca. Todo mundo tem agonia com mosca. Né? Mas ela era muito mais agoniada com mosca, porque as codornas... Aí você vai descobrindo, gente. Você vai aprendendo. E é muito engraçado porque eu aprendi uma coisa nessa caminhada. E se vocês olharem até agora, eu estou aprendendo coisas novas. Então Deus está te chamando para fazer algo que você ainda não sabe o que vai ser. Aí você está aqui perdendo seu tempo dentro da sua burrice, da sua limitação de humano, dizendo, oxe, o que será? Eu sei costurar, acho que Deus vai usar a costura. Eu sou médico, acho que Deus vai mandar eu cuidar de gente. Eu sou da informática. Meu irmão e minha irmã, solta o cabo da nau e se entrega na mão de Jesus. Eu aprendi a lidar com codorna. Eu fui para Goiânia. Eu me sentei com um grupo de zootecnistas. Fui na Embrapa, na Emater. Hoje eu sou especialista em codorna. Quem quiser procurar codorna, me procure. Eu estudei o sistema reprodutivo da codorna. Eu sei qual é a quantidade de ração, a quantidade de água. Eu sei qual é o ticket médio. Eu sei quanto ela come por dia. E naquele momento, ao abrir a gaveta da codorna, que vem aquele montante de cocô de codorna, um cheiro de amônia, parece que você está no inferno. E é engraçado isso, e é muito engraçado, porque eu sorri na hora também, eu tenho um senso de humor bem elevado. Eu disse, Deus, eu sou analista de rede. Meu irmão, você tem que estar disposto a se entregar para Deus. Porque eu não sei quem é o líder que você segue nas redes sociais, eu não sei quem são as tuas referências, eu não sei a quem você comprou aquele curso caro de mentoria que você gosta de comprar curso caro, eu não sei qual foi o livro caro que você comprou, mas o homem que a gente segue, aquele jovem de 33 anos, ele morreu na cruz. Então, quando eu me lembro disso, eu disse, uma gaveta de cocô de codorna não é nada. E nesse momento foi muito engraçado, porque já estava produzindo codorna muito, e a gente tinha ovo de codorna, eu acho que eu já estava com ferro por aqui, proteína por aqui, de tanto comer ovo de codorna, eu já estava... Esse meu pai do céu, o que eu vou fazer com tanto ovo de codorna na minha porta? Lembra da mesquita, que na frente da minha casa? O chefe da mesquita chega para mim, ele é chefe de mesquita e ele é prefeito do bairro, o líder. O que você tem aí dentro da sua garagem? Eu disse, codorna. Juro por Deus que eu pensei em mentir. Não vou mentir aqui para não morrer aqui, né? Juro por Deus que eu pensei em mentir. Aí eu disse, codorna. Ele fez, porque tá um barulho. Eu disse, a codorna macho, ela canta. Eu descobri isso depois. O cara do YouTube não botou isso. E aí, para reproduzir, eu preciso de um macho e uma fêmea. Aí eu disse, fechou meu negócio, fechou minha codorninha para eu levar para as crianças. Sabe o que ele disse? Você vende? Opa! Se vende, o senhor quer quanto? A gente comerciante, quero 30. Já corri na cozinha, peguei uma bandeja de ovo, desses ovos grandes, vazia, coloquei as codornas, embalei no papel filme e disse, aqui é para o senhor. Ele, quanto é? Disse, depois eu digo, senhor, prove. E eu sabia o preço. Fui pesquisar. Lembra dos problemas de dinheiro que a gente tinha? Lembra dos problemas que a gente tinha? As codornas começaram a suprir. Eu comecei a vender 100, 200, 300, 400, 1.000, 2.000, 3.000. Rapaz, era tanto ovo que eu vendia. E tu pode ir passando, que aí já a história da codorna. Era tanto ovo que eu vendia. E a Alex, que era o menino do sofá, que não tinha dinheiro, que estava estudando, blá, 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 chegou para mim e disse, eu preciso de dinheiro. Eu disse, vamos cuidar de codorna. E ele disse, eu quero. Ele disse, passou no primeiro teste, que é o teste da gaveta da codorna. Que é o teste que a gente testa a humildade da pessoa. Ali você testa a humildade, porque quando a amônia vem no seu rosto, as moscas colam na sua cara. Ele disse, eu quero. E a gente começou a sair na rua e a vender ovo de codorna. E eu me vi, o analista de redes, empresário, aquela história que eu contei para você, vendendo ovo, tendo que começar do zero. Se você quer seguir Jesus, você tem que estar disposta a começar do zero.
Porque a única coisa que você tem, é tudo que você tem, é Jesus Cristo de Nazaré. Porque eu não sei onde você vai buscar, onde você conecta a sua tomada, mas só Ele tem palavra de vida eterna. Enfim, a gente começou a vender ovo de codorna. E aí, aquela coisa de papelão que a gente fez no começo, que era ruim, virou uma incubadora para 5.000 ovos. E lembra que a mesma historinha começa com pouco, faz muito com pouco. O feito é melhor do que o perfeito, né? Tu está vendendo livro com isso, vendendo com os caras dizendo essa palavra. Mas é verdade, eu comecei fazendo, as pessoas chegavam e diziam, estou com você. E aí eu pegava o computador velho e vinha um computador novo. Aí eu pegava a incubadora de papelão, um cara lá da China, que eu não consigo nem me comunicar com ele. Mas o cara foi lá me visitar, bateu o olho e gostou de mim. Mandou R$6.000 e a gente comprou esse negócio de codorna. E aí vai-se embora. Eu e Alex, a gente feliz na nova casa. As codornas já estavam lá. Pode avançar, meu filho. Pelo amor de Deus, me ajude. Esse é o pastor Etienne, né? O pastor que eu estava ajudando, levando as codornas, levando os ovos de codorna e começando a caminhar com ele bonito, de óculos escuros. E aí são as crianças do projeto de nutrição. E a gente começou a fazer parte de tudo isso, conhecer a aldeia e conhecer uma nova língua, conhecer um novo povo dentro do mesmo país. Né? Essa foi a menina que tirou essa foto. A gente começou a dar comida para as crianças. Eu comecei a me envolver com as crianças. E nesse dia que eu fiz essa foto, fizeram essa foto, né? A pessoa está fazendo a minha foto. Eu perguntei a um garotinho que está ali do lado, eu disse, meu filho, o que é que você está fazendo em casa essa hora? Você deveria estar na escola. Essa água é boa. Isso não é água, não. Ele disse, tio, eu ando 7 quilômetros para ir e 7 para voltar. Eu chego lá, não tem aula. É arenosa, a gente está no deserto, a gente está dentro no final do deserto ali, sol quente, não tem merenda. Eu não vou mais não, tio. Aí aquilo me acabou. Meus meninos estavam na escola, a escola que a irmãzinha foi tocada por Deus para pagar, para me ajudar a pagar. E eu dizendo, meu pai do céu, chego em casa e digo, filha, e a gente que é hiperativo, a mulher tem que controlar a gente, porque senão a gente voa e vai-se embora, e sai fazendo um monte de coisa. E eu disse, olha só, eu tenho esse testemunho. Eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa por essa criança, por essas crianças. E foi engraçado, porque nesse momento me veio à memória uma coisa. Eu não era um bom aluno. Eu era o pior aluno da minha classe. Vou dizer, arriscar o pior da escola, porque eu tirava muitos zeros. Eu não estudava, eu não gostava de estudar, a não ser religião e educação física, como todo mundo que não gosta de estudar. E eu disse, tudo zero, e aí 10 e 10. É educação física e religião. E eu disse, como é que eu vou fazer isso? E é engraçado porque Deus coloca você diante de uma situação que, de fato, você não vai conseguir fazer nada. E todo mundo está olhando para você dizendo, mas você é o pior. Você é burro mesmo, né? Como o pessoal me dizia, você é burro. Você não sabe, você não tem jeito. Não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muitas vezes. Você não consegue, desiste de você. Você não vai conseguir. Eu disse, mas Deus está mandando eu construir uma escola. Que maluquice é essa? E aí eu olhei para Deus, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente não tem fé, é dizer, eu não tenho dinheiro. Quem aqui faz isso? Só eu, pelo amor de Deus. Ou é só lá em Recife? Eu não tenho dinheiro. Deus está dizendo, faz. Aí você diz, eu não tenho dinheiro. E tem uma coisa na nossa língua que é horrível, que é o vou tentar. Né? Eu vi um dia desse, um cara ensinando na internet, ensinando para um cara sobre tentar, e ele disse para o cara, pega uma garrafa aí, tenta soltar essa garrafa. O cara solta a garrafa, e aí diz, tenta soltar a garrafa. O cara tenta segurar a garrafa,
como se fosse uma... Ele não estava entendendo o que o cara estava dizendo. Aí ele disse, sabe por que você não está? Você não está me ouvindo. Porque não existe o tentar. Ou você faz ou você não faz. E o tentar é uma desculpa que você cria para você mesmo, para você não conseguir aquilo que é possível fazer. Por mais que você não consiga fazer 100% as coisas, mas você faz. E naquele momento eu disse, Deus me fez lembrar que eu tinha dinheiro. Mas era um dinheiro que eu não queria gastar. Você não é assim, logicamente. Era um dinheiro que eu não queria gastar, pastor Jorge. Eu tinha 19 mil conto. Meu dinheiro! Esse dinheiro é meu, ninguém tem o direito de pegar esse dinheiro, eu trabalhei. Deus disse, pega o dinheiro e compra um terreno. Não sei onde a foto está, deixa aí. Compra um terreno. Mas o dinheiro é meu. E aí Deus me ensinou um conceito extremamente importante. Se você quer que alguém acredite nos seus projetos, acredite você mesmo, você mesma. Porque você passa uma vida toda dizendo, acredite em mim, acredite em mim, acredite em mim, acredite em mim. Em casa nem acredita mais os pais, né? Porque toda vez ele promete, vai dizer e não faz. Ó. Ele diz que vai lavar os pratos, não vai, né, Johnny? Ele diz que vai passar o pano, não passa. Acredite você no seu projeto. Lance o pão sobre as águas. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Remédio para um doido é outro na porta. A gente volta lá, nego, aí tu vai me quebrar no meu sistema. A gente comprou um terreno, eu e Débora. Sentei com aquele arquiteto que passou, acho que as fotos trocou a ordem. A gente fez ali a base. Botei meu pé em cima da base com a minha calça do exército. Tira a foto, bota no Facebook, conta a história. Comprei um terreno, tenho um alicerce e eu quero construir uma escola para 400 crianças. Eu e minha esposa, a gente começou a divulgar. Internet, Facebook, WhatsApp. Quando a turma pensava, tá onde? Eu disse, tá aí. Eu comprei com o meu dinheiro. E aí as coisas começaram a andar. E aí é engraçado porque quando você constrói marcos de vitória e você lembra que Deus é Deus, e você olha para trás, você vê Deus. E quando você treme assim na base e parece que o mar não vai se abrir, você olha para trás e vê Deus. E uma das coisas que o diabo quer fazer na sua vida é dizer, olha só, não olha para os marcos, não lembra de Deus. E quando eu olho para o galinheiro de codorna, eu digo, Deus. Quando eu olho para a informática que não tinha computador e agora tem computador, Deus. Quando eu olho que eu não tinha dinheiro para pagar a escola e eu vejo a história da menina dos 5 mil reais, Deus. Você precisa se lembrar. E aí começou a chegar o dinheiro. Puf. Alex já virou engenheiro. Nunca pegou num lápis de engenharia, num papel. Não sabe nem que é uma impressora A3. E está aqui, olha. E a gente construindo, e aí, veja só. Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava diante de um terreno de 15 por 20, e a minha ideia era construir um banheiro e 3 salas. E naquele momento eu disse, Débora, tem um terreno do lado que está para vender. E tinha ido uma equipe lá, eles disseram, o que é que vocês precisam? Eu disse, eu preciso que todo mundo vá para lá e a gente ore, porque eu quero comprar esse terreno. Eu fiquei afoito, sabe? Porque a gente vê funcionando, né? Parece que quando a gente ora as coisas acontecem, né? Esse negócio que a gente faz, a oração. E aí eu orei. E aí um homem, eu lembro que eu fui em Londrina uma vez, eu nem fui pregar, eu fui numa igreja assistir um culto. Eu estava com um amigo e ao sair dessa sala eu tinha um cartão no bolso, eu e Débora conversou, ele perguntou, vocês são de onde? A gente está indo para o Senegal, ou a gente estava no Senegal, não sei. A gente foi fazer isso, nas férias a gente queria fazer, a gente deu um cartão para aquele homem. Aquele mesmo homem disse, olha, orei hoje, amanhã ou depois da manhã, Débora liga e faz, entrou 10 mil reais na conta. Tu orou por alguma coisa? Eu só orei pelo terreno. E era exatamente o que eu precisava. Eu posso passar uma eternidade conversando com vocês sobre coisas desse tipo. E aí,
orei, o terreno veio. Aí era só aquele negócio ali. Agora é isso tudo aqui. E a gente foi construindo. E aí eu não sabia, eu juro por Deus, eu não sabia a diferença entre reboco e parede. Eu não sabia a diferença entre pilar e coluna e viga. E nem sei até hoje em português, porque tudo eu aprendi em francês, eu não tinha vocabulário. E eu disse, eu não sei qual é o cimento bom, o cimento ruim, cerâmica, eu não sabia. E aí Deus, mais uma vez, disse, olha, você vai ter que aprender uma coisa nova. Porque senão o pedreiro vai passar a perna em você. Eu sei que os pedreiros de Rio Grande do Norte não fazem isso. Eu não sei, tem pedreiro aqui? Não, em nome de Jesus, você é uma bênção. Tem pedreiro aqui? Não. Oi, ainda bem que não tem, viu? Ainda bem. E aí, dito e feito. Aí eu liguei para um amigo engenheiro e comecei a mostrar. Isso aqui aguenta isso aqui aguenta aquilo, isso aqui aguenta isso aqui aguenta aquilo. Tira uma foto, manda para mim, manda um vídeo, faz uma live, manda. Aí era eu e Alex. Os caras falavam em português, eu traduzia para o francês e eu e Alex aprendendo. E a gente começou a construir. E a gente começou a fazer muro. A gente bateu, Débora bateu o projeto, a gente fez junto o projeto, estava tudo bonitinho, a gente botou para o inglês, para o francês, para o português, saiu criando estratégia. Né? E hoje eu dou aula disso, de estratégia de captação de recursos, gestão de projeto. Mas uma coisa interessante nessa sala de aula. Volta lá, nego. Está olhando o teu WhatsApp aí, né? Olha o que aconteceu. Alex, ele tinha um ranço pela família grande. Botaram ele para fora da aldeia, bateram nele. O bicho maguinho apanhou muito. E nesse momento eu disse, Alex, eu preciso de mão de obra para o trabalho. E a gente está perto da tua aldeia. Tu tem algum parente? Eu já estava ligado. O Espírito Santo já estava ali, né? Bombeando meu sangue. Aí ele fez, tem não. Eu disse, deixa de mentir. Tem alguém? Ele fez, mas é meus parentes, é o povo que me botou de casa para fora. Eu disse, Alex, vê só, sabe o que é que eu estou vendo aqui? Tu vai liderar toda essa comunidade. Tu vai ser líder desse povo. A gente estava olhando para um menino que dormia no sofá da igreja. Um pobre coitado. Mas Deus estava vendo um líder. Eu não sei como você se vê. Eu não sei como... Olha aí para a pessoa que está do teu lado. Está sozinho, olha para trás. Olha, eu não sei como é que você se vê. Eu não sei como é que teu irmão se vê. Mas Deus está vendo algo que é muito maior do que o que você pensa. Que é muito maior do que o que você pede. Porque isso é a palavra dele. E eu disse, Alex, tu vai ser maior, tu vai ser líder dessa comunidade. Agora tu vai ter que aprender um princípio bíblico, que é difícil. E a Bíblia diz, quando alguém te bater o rosto, te bater a face, oferece o outro lado. Ele fez Carlinhos, aí tu me quebra. Ele não disse isso, né? Porque isso não tem na língua de lá. Eu estou inventando. Mas foi mais ou menos isso. Isso não é possível, papai. Eu disse, vá lá e convide as pessoas para trabalhar aqui com a gente. É exatamente aquelas pessoas que maltrataram você. Eu não sei o que é cristianismo para você. Talvez cristianismo para você seja vir aqui, sentar, ouvir e voltar para casa. Mas não é isso, somente. É vir aqui, ouvir e praticar. E Alex foi lá. E esse velho que está aqui de coca e o menino que está ali foi exatamente o tio dele que maltratou ele. Que estava desempregado, precisando de dinheiro para sustentar a família. E isso aconteceu em meio à pandemia, o mundo se acabando. Jesus foi provisão para os inimigos de Alex, para os amigos de Alex e para a vida de Alex. Meu irmão e minha irmã, não faz sentido mesmo. E nunca vai fazer sentido para você. E aí chegou o tio,
o irmão, o parente, e ele dizia, tá vendo aquele mago ali? Rapaz, ele vinha com um pedaço de pau, tá vendo aquele outro ali? Ele gritou comigo. Eu dizia, tá vendo aqueles caras ali? Eles vão ser crentes. Eles vão aceitar Jesus e através da tua boca, Alex. E aí os meninos vieram, vai embora, a gente construindo. E eu mostrando nos stories, quem seguia na internet via, eu mostrando, a gente dançava, a gente pegava, tomava chá, e tome reboco, e tome parede. Vai para frente, vai para cima. E aí eu já não era nem branco mais, nem encardido. Né? Aí eu já estava senegalês, né? Aquela frase do paraibano Chico César, deve ser legal ser negão do Senegal, já fazia sentido para mim. E aí a gente começou a construir, para nessa foto, a gente começou a construir junto, e discipulado, palavra de motivação, e estava ali misturado. E essa foto é muito emblemática, porque essa é a família de Alex. A gente está na aldeia de Alex. E Deus me disse, olha, a gente vai restaurar essa aliança. A gente vai trabalhar na vida desse cara, vai ter igreja nessa aldeia. Veja só, gente. Às vezes vocês têm uma caminhada com Deus e você duvida de Deus. Você não pode viver assim. Não duvida de Deus. Para de duvidar de Deus. Falta alguma coisa na sua vida? Falta é fé. Era tudo impossível. Essa turma bateu nele. A casa dele foi destruída. Ele me contava, e está no YouTube esse testemunho, no meu canal. Ele disse, eu não tinha como estudar, papai. E na aldeia só tinha uma boca de luz, que era uma lanterna. Meu pai dizia, eu não vou dar para você estudar. E ele disse que procurava um lugar que tinha mais o foco da lua, para poder estudar onde a lua batia. Ele disse um dia que não tinha lua, às vezes uma nuvem passava em cima da lua, eu já xingava a nuvem porque não dava para ver, e eu não conseguia estudar. E Deus disse, eu vou restaurar a tua casa, porque é tu e tua casa. E a gente começou a frequentar a casa dele, tem as festas muçulmanas, ele chamava a gente, eu e Débora, a gente estava lá, comendo a comida, abraçando. E a gente não estava olhando para a religião dele, porque eu não estou nem aí para a religião dele. Eu estou aí para aquilo que pode solucionar o problema da vida dele. E a gente começou a caminhar com Alex, as tias, a mãe de Alex, que é aquela baixinha do lado de Débora. Avança. Volta no prato, macho. E aí o que é que acontece? Discipulado, comunhão, é comer junto. Eu descobri isso no Senegal. Porque no mundo da gente, cada um tem um prato, cada um parece bicho, se você toca no prato do outro. Tem uma mulher, até uma mulher da internet, que o cara toca no prato dela, a menina, e ela dá um bale na menina. Não toca no meu prato, mas lá não, todo mundo come junto no mesmo prato. E eu descobri o significado da palavra comunhão. E eu olhava para o prato, não é a comida que eu mais gosto, não era o que eu mais desejava, não era o prato, não era cuscuz, não era macaxeira, era o prato dele. Mas Jesus disse, come! Tudo aquilo que eu te der para comer, aceite-me. Porque está na palavra. E caminha junto com esse menino, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quando a gente chegou nesse momento, foi engraçado, porque eu sentei e ele ficou de pé. E ele disse, por que você ficou de pé? Depois vai aparecer uma foto, eu e ele juntos de pé. Mas nessa foto eu disse uma coisa muito importante para ele. Eu disse, você lembra daquele conceito que eu te ensinei lá atrás? Onde você fará coisas maiores do que o que eu já fiz. Eu quero que esteja impressa nessa foto. Fique de pé e eu vou ficar sentado. Porque já já você vai estar sozinho aqui. Junto com Deus, administrando essa escola. E a escola foi avançando. Pode avançar. Aí a gente já estava planejando as cadeiras. Pode parar aí nessa foto e não estão aí imagens, mas nesse dia da inauguração da escola, o pai de Alex foi na inauguração da escola. Estava eu e o André lá de Guararapes, que ele foi para filmar. A gente estava já malambanhado, sem camisa. O calor estava 46 graus nesse dia da foto. Eu lembro que meu celular, ele travava enquanto eu filmava, então eu tinha uma bolsa de gelo que eu empurrava o celular dentro.
e tirava para filmar, senão não ia ter foto, material para mostrar para vocês. E ele entrou no quarto e eu fiquei meio desconcentrado, porque eu estava sem camisa, né, para receber ele. Ele olhou chorando nos meus olhos. Ele disse: você é pai de Alex. Eu dou graças a Deus por você na vida do meu filho. Porque agora meu filho, ele é diretor de uma escola. O homem que espancou a Alex. E eu fui recentemente no Senegal, há 3, 4 semanas atrás. A gente foi fazer o processo de casamento de Alex. E no Senegal funciona como uma espécie de dote. A gente dá um dinheiro e tem um processo todo. E naquele momento é o pai biológico que faz isso. E ele chegou para mim e disse: olha, eu quero dar a você o direito de ser essa pessoa. E é um cargo de muita honra na vida de um jovem. Isso porque você é pai de Alex. Eu vou com você, mas é você que vai entregar o dote para a família. E nesse dia, eu fui na Espanha e eu fechei uma parceria com uma empresa que faz rádios, bíblias de rádios, que vem no rádio. Ele não sabe ler. E Deus me disse: pega uma bíblia dessa e dá para o pai de Alex. Eu botei dentro de um saquinho, um presente. Eu disse: Monsieur Diouf, o nome dele é Diouf. Eu disse: olha, eu quero dar esse radinho para o senhor. E dentro dele contém uma mensagem que transformou a vida do seu filho, transformou a minha vida. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu queria passar um vídeo para vocês. Eu sei que a gente já está bem pertinho de finalizar. Finalmente o dia chegou, o grande dia. Mais de 3 anos de muito trabalho, de muito esforço, de muitas lágrimas que caíram, de muitas pequenas e grandes contribuições, o dia chegou. Casa de Dorcas está aberto. E hoje estamos aqui comemorando, junto com as crianças da comunidade, junto com os futuros professores, junto com o futuro diretor, todo o trabalho que foi feito de discipulado, de imersão cultural, de conhecimento aqui da região, para que a gente tivesse construindo essa escola. Cada engenheiro no Brasil, arquiteto, um pintor, as pessoas que fizeram o reboco, todo mundo. Estamos aqui hoje comemorando a vitória do Reino de Deus. O Reino de Deus chegou. Jesus está aqui nesse lugar. E através do Instituto Dorcas, vamos oferecer educação de qualidade para uma comunidade que hoje, segundo a Secretaria de Educação do Senegal, é o lugar mais afetado pela falta de escola. Pois é, muito obrigado. Hoje é um dia de festa, tá? Vamos para cima, porque a missão ela não para, ela continua. Que Deus abençoe. Vamos embora. Finalement, le jour est arrivé. Finalmente o dia chegou. E está aqui o nosso diretor, praticamente meu filho, né? Mon fils. Estamos juntos. Olha só. Olha aí. Quem dera, né? Muito trabalho. 3 anos, quase anos de trabalho, né? 3 anos de trabalho. Nós dois aqui, Débora no escritório, trabalhando também, nos ajudando com tradução, com a construção da escola, toda a nossa equipe, né? Débora, Umbai, Aileen, toda a nossa equipe Dorcas, e não só o pessoal que está aqui, viu? Você que está aí, les brésiliens que sont là-bas aussi. Bien sûr, c'est tout le monde. Hein? Exatamente, e cada brasileiro que nos segue no Instagram. Gente, você não tem noção, viu? Cada real enviado agora está aqui. Chaque monnaie, soit petit, soit grand, Ça fait quelque chose aussi. fez alguma coisa aqui e a gente agora está com a nossa primeira etapa da escola construída. E quelle est la sensation de poser la pierre e maintenant voir l'école prête? Qual é a sensação de você ver a escola pronta nesse momento? Bon, c'est d'abord saluer à tout le monde. Ele quer saudar todo mundo. C'est pour dire que c'est une très grande joie. É uma grande alegria. Le début, c'était pas facile, O começo não era fácil, mais quand on regarde vers la fin, mas quando a gente olha para o fim, commencer nous motive. isso nos motiva muito. Ça a été très difficile de poser la première pierre. Foi muito difícil colocar a primeira pedra. Un jour, je vois les fondations. Um dia ele viu a fundação da Je casa. disais, ah Seigneur, quand est-ce qu'on va dire, oh, aujourd'hui, on est en train d'inaugurer l'école? Quando ele olhava a fundação, ele dizia: "Oh Deus,
Quando é que a gente vai chegar o dia de inaugurar a escola? Il n'y avait rien, uniquement les fondations. Não tinha nada, só a Et fundação. regardez aujourd'hui, Exatamente. Regardez, olha hoje o que é que a gente on tem. est en train d'inaugurer cette école. A gente está inaugurando a Quand je escola. pense à tout cela, Quando ele pensa em tudo je isso, suis vraiment content ele é muito contente, está de muito tous contente. les efforts qui ont été réunis, De todo o esforço que ele colocou aqui, de près ou de loin. de perto ou de longe, Parce qu'on était là, moi et Carlos, maman Déborah, Aileen. porque estava aqui eu, Carlos, mamãe Débora, mamãe Aileen, Mais de loin, sur Instagram, les gens priaient pour nous. mas a gente sabe que no Instagram, nas redes sociais, todos estavam Et orando vraiment pela nous soutenaient gente. aussi financièrement. E muitos sustentaram a gente Et financeiramente. le problème, ce n'est pas même la quantité que les gens donnaient, E não é o problema a quantidade que as mais pessoas dão. le cœur et l'amour qu'ils avaient pour ce projet. O coração que as pessoas têm por esse Ça projeto. nous a donné même de la force. É pour isso continuer. que deu força a gente para Parce que continuar. à chaque fois qu'on voulait peut-être abandonner, Porque a cada vez que a gente pensou em abandonar, on disait qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent. a gente sabia que tinha milhões de pessoas que nos seguiam e que nos empurravam para C'est frente. par là que nous avons eu la force d'arriver jusque là. É isso que nos deu força para chegar Vraiment. nesse Dieu dia. vous bénisse. Que Deus abençoe vocês. Valeu, meu irmão. Galera, começando aqui o dia, tudo se organizando para a festa que já começa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Possivelmente, a gente terá aqui 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, cerca de 300 crianças aqui da comunidade, para que a nossa festa seja um momento bem animado, de muita comemoração, de quase 4 anos de muito trabalho. Graças a vocês que estão aí do outro lado, que acreditaram, que doaram, que oraram, e se alegraram através dos stories, através dos vídeos que eu faço. Vamos pra cima. Era tudo pronto, graças a Deus. As cadeiras estão aqui para receber o pessoal. Vamos embora. Já começa a festa, muita música, muito louvor, muita adoração e muita glória a Deus, que é o nosso guia, que é a nossa força, a nossa energia para continuar caminhando. Galera, vamos falar aqui com 2 personagens dessa inauguração que estão muito bonitos aqui. Vem cá, olha só. O Portuga, conhecido já nas minhas redes sociais, e a sua linda esposa, que agora estão senegaleses, viu? Já, E aí, qual é a experiência de ter vestido a camisa? Cara? confortei. Calor não a camisa? 5 estrelas. 5 estrelas. E aí, a sensação de cobrir a cabeça? Uma surpresa. Ai, adorei. A pessoa que fez aqui, olha. O que que acontece? Quando ela cobre a cabeça assim, significa que ela é casada e que ela tem filhos. Isso é muito importante. Ou seja, todo rapaz que olhar para essa moça sabe que ela é comprometida e uma pessoa de família. Então é como se fosse a aliança local, né? Como se fosse a aliança daqui do Senegal. Mas e aí? Como foi a inauguração, a festa? Apesar do calor, nesse período no oeste africano está muito quente. Como foi a festa? O que é que vocês... Emocionante. Do ritmo. Você até dançou, né, meu querido? Minha mulher deu o vacilo e alguém foi lá buscar. Foi buscar, dançou, balançou. O português ali, acostumado com fado, né? Foi Dançar. E aí, qual a sensação de estar aqui nesse momento? Você que acompanhou durante muito tempo, né, nas redes sociais, a construção, e agora está aqui nesse momento da inauguração. É um sonho concretizado. Rapaz, É algo inexplicável, só mesmo vivenciando. muito bom ter vocês aqui, viu? Participando da inauguração. É um privilégio. E através das redes sociais, Deus tem me dado muitos presentes, como esse casal que apareceu na minha vida. Eu estive na casa deles semana retrasada e agora eles estão aqui na nossa escola para nos presentear, não só com as consultas oftalmológicas, mas também com a presença. Vê que coisa linda. Deixou a festa mais bonita, viu? Também é que agradecemos a confiança. Ah, obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado por estar com vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é uma das histórias que vocês podem guardar para a vida de vocês, que vocês fizeram parte, fazem parte.
enquanto igreja aqui em Natal. E eu li um texto aqui no livro de Lucas, capítulo 5. Eu queria concluir esse momento com ele. Eu sei que eu já estourei um pouquinho a hora. Lucas, capítulo 5, diz assim: certo dia Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Todo mundo conhece essa história, eu poderia ler até o fim essa história. Mas tem algo que me chamou a atenção nesse trecho, que é muito importante. Eu tive hoje numa comunidade chamada Povoado Cruz, um lugar que tem cruz. Um lugar que é chamado Povoado Cruz porque havia uma cruz antes de ser povoado. E é um dos lugares, sim, mais bonitos que eu já fui. Eu vi verde, todo mundo disse que lá era sertão. Eu não acredito em vocês que lá é sertão. Me disseram que há 11 anos não chove. É tudo mentira. Porque o açude estava cheio, as pessoas estavam plantando, as coisas estavam verdes. E o lugar era lindo, apesar das histórias serem tristes, por conta da chuva, da seca, da falta de Jesus naquele lugar. E eu me apaixonei. Se eu pudesse me dividir em 3, em 4, eu estaria um pedaço no Haiti, um pedaço no Povoado Cruz, eu teria ficado naquele lugar. E ao ler esse texto, eu identifico algumas coisas muito relevantes para a nossa noite de hoje. Jesus chega num lugar e ele escolhe um barco. E ele entra, versículo 3, no barco de Simão. E para que Simão, que ele afastasse um pouco, para que ele pudesse ensinar a multidão. E Simão prontamente pega o seu barco com Jesus dentro do seu barco. Naquela noite foi uma noite muito difícil para Simão. Naquele momento foi um momento muito difícil para Simão. Porque ele não havia pescado nada, mas mesmo assim Jesus, ele diz a Simão: eu quero entrar no seu barco e eu quero ensinar do seu barco. Haviam outros barcos. Não sei se você já foi numa colônia de pescadores, há muitos barcos, mas era o barco de Simão que ele queria subir. E Simão, aquele homem que não havia pegado nada, eu não sei o que se passa na cabeça de um homem, de uma mulher que trabalhou o dia todo ou não tem um trabalho e não consegue prover a sua família e vai chegar naquele dia e dizer para a sua esposa e para o seu esposo: olha, não consegui nada hoje para comer. O que é que esse homem está querendo comigo? Porque eu não consegui nada para comer e esse homem quer que eu use o meu barco para ele ensinar não sei o quê. Mas Jesus disse: Simão, eu quero o seu barco.
Porque vai ser no seu barco que as coisas vão acontecer. E prontamente, aquele homem teimoso, aquele homem horrível, aquele homem que tem um temperamento horrível, tá, vamos lá. Jesus entra no barco e começa a ensinar a multidão. E ao ensinar a multidão, imagino você que depois de ensinar a multidão, você teria que voltar para a sua casa e dizer: olha, mulher, hoje não tem peixe. Por que não deu certo hoje? Não sei o que aconteceu. Mas é aquele homem que havia tomado o tempo de Simão. Aquele homem que atrapalhou Simão no seu procedimento, na sua sequência, na sua caminhada, nas coisas que ele fazia quase todos os dias da mesma forma, na mesma pisada. Simão, que abre mão do seu tempo, do seu barco, da sua energia, da sua força, que põe um jovem de 30 e poucos anos dentro do seu barco para ensinar um novo conceito que não se existia naquela época, que é o amor. E Simão chega para Jesus e diz: acabou a escola, o ensinamento? Acabou. Ele ensinou tudo o que tinha para ensinar. E aí o mesmo Jesus, no versículo 4 diz: quando acabou de falar, diz a Simão: Simão, pega o teu barco e leva para o lugar mais profundo desse lago. Eu não sei o que você faz quando as coisas apertam a sua vida. O ser humano, ele tende a ir para o lugar mais fácil. Ele tende a fazer caminhos que ele tem feito, que os seus pais fizeram, que a família tem um costume de fazer. Mas me parece que Jesus, ele tem uma estratégia diferente, um pouco maluca, um pouco fora da caixa. E ele diz: então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão, ele tinha um direito, o pleno direito de dizer: não. Você está doido. Isso não faz sentido. Eu me deparei diante da situação em que eu poderia dizer: isso não faz sentido. Eu era o pior aluno da escola. Eu nunca criei codorna. Eu nunca construí nada na vida. Um projeto que custou mais de R$1 milhão e que há 3 anos atrás meu filho havia me dito: pai, o senhor vai ser milionário. Não faz sentido na sua vida hoje. Como não fazia para a vida de Simão. Mas tem uma coisa que você precisa sair essa noite com você. Levante sua mão assim: eu vou sair essa noite com isso. Você precisa ter o que Simão tinha. Apesar de ser uma tranqueira esse homem, ele era obediente. Simão diz: olha, não faz sentido o que você está falando. Mas já que o Senhor está mandando,
Algumas traduções dizem: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. O homem tinha um temperamento forte. O homem era perturbado da cabeça. O homem falava o que queria falar, mas esse homem, uma coisa só, ele era obediente. E ele lança a rede. E tem um efeito colateral de quem lança a rede, só quem lança a rede sabe. Quando você lança uma rede que Jesus mandou lançar, vem muito peixe. Porque eram 4 alunos na minha garagem. E agora é um bando de crianças. Eu lancei a rede na minha garagem com poucos centavos que eu tinha e virou R$1 milhão para ser construída uma escola. E só quem lança a rede sabe o prazer do peso da rede. E você só vai saber o peso da rede o dia que você lançar a rede. Caso contrário, você vai ser espectador. Você vai ser aquele que olha. Nesse momento, Simão lança a rede. Isso tem um efeito colateral. Porque quando ele lança a rede, o texto diz, versículo 6, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto que as redes estavam rebentando. Então fizeram um sinal para os outros companheiros. Me parece que Jesus não mandou os companheiros de Pedro ir para o fundo lançar a rede. Ou esses companheiros não foram atentos o bastante ao que Jesus havia ensinado. Mas quando Jesus muda a sorte de alguém, como Jesus mudou a minha sorte, a sorte de Débora, e Débora teve a sorte de sair do Banco do Brasil, e eu tive a sorte de praticamente dar a minha empresa, as redes arrebentam, pastor. E quando as redes vão arrebentar, eu tive que gritar: Senegal, Igreja de Natal, porque eu não dou conta de comer tanto peixe. Jesus está ensinando para você hoje um princípio importante, o princípio da obediência. E se você, talvez você seja teimoso, teimosa, difícil, eu sou assim. Seja obediente essa noite. Para que você veja. Porque as suas redes vão arrebentar de peixe. E quando as suas redes arrebentar, o povoado vão ser esses companheiros que Pedro chamou. Senegal vai ser o barco do lado. Vem, Senegal, pegar peixe. Porque vocês serão uma igreja que aprende com Jesus aquilo que Pedro aprendeu. E vocês serão uma igreja obedientes a Jesus. Jesus quer trazer para você essa noite um princípio importante. Esse altar não é meu, nem é do pastor George, nem tampouco da igreja metodista. Esse altar, esse lugar aqui só existe porque existe Jesus que está no barco de Pedro. Jesus que está no seu barco essa noite. Jesus que me tirou da minha casa para ensinar para você que, em nome de Jesus, que você tem que ouvir e obedecer. E Jesus te chama essa noite. Eu vou dizer para você, os seus planos serão frustrados, mas o plano de Deus para a sua vida, naquele lugar profundo,
onde você a noite toda passou pescando e nunca foi lá, Jesus vai te dar uma estratégia. Jesus vai apontar para você. E Jesus vai dizer, acorda, é ali o lugar.